Olá, pessoal. Hoje começaremos a semana 4, perdão, hoje começaremos a semana 3 do PET 4. Falaremos a respeito de isomeria. Na semana passada, a gente falou a respeito das funções orgânicas nitrogenadas, né? Vocês conheceram os nitrocompostos, as nitrilas e as isonitrilas. Hoje começaremos a falar a respeito de isomeria. Esse termo isomeria, ele surgiu por volta do ano de 1824, porque até a primeira metade do século XIX, os estudiosos notaram que as propriedades das substâncias químicas não dependiam unicamente de sua composição, mas também do arranjo espacial dos átomos, né, dentro da molécula. E foi a partir dessa concepção que surgiu esse termo isomeria. A isomeria, ela está associada à existência de duas substâncias que possuem, duas ou mais, né, substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam propriedades e estruturas diferentes. Os primeiros isômeros a serem descobertos foi o fulminato de prata e o cianato de prata. Os dois têm a mesma fórmula molecular, né? Porém, eles diferem quanto a seus arranjos em cada caso. A definição oficial para o termo isomeria, ela foi criada em 1830 pelo químico Berzelius. Ele observou que na obtenção do ácido tartárico originavam-se duas substâncias diferentes, duas fórmulas diferentes, né? Eles tinham a mesma composição, tinham a mesma fórmula molecular, mas se distinguiam quanto à posição dos átomos na molécula. E a partir daí surgiu o termo isomeria. E como a gente vai ver logo mais, isomeria significa iso, iguais, e meria, partes, né? Então seriam partes iguais. Mas qual a importância da isomeria para a química, né? Para que ela serve? Na verdade, a isomeria ela é importante porque ela vai nos mostrar a existência de vários compostos com a mesma fórmula, porém com ações, né, completamente diferentes. Por exemplo, a substância limoneno, ela tanto é responsável pelo aroma do limão, como também pelo aroma de laranja. Ou seja, as duas têm a mesma fórmula, mas têm comportamentos diferentes, né? Um outro exemplo que a gente tem também é o ácido butanóico e o etanoato de etila. Os dois são isômeros de função, né? Eles têm a mesma fórmula molecular. Então, enquanto o ácido butanóico ele aparece lá na manteiga rançosa, naquele cheiro de queijo azedo, né? Que aparece na manteiga, e o seu isômero, ele é usado como solvente no esmalte de unha, na composição do solvente do esmalte de unha. Então, são substâncias bem diferentes, né? Mas que se comportam de maneira totalmente diferentes. Um terceiro exemplo, só para a gente fechar a importância da isomeria que a gente pode colocar aqui, é o ácido etanóico, que é o vinagre, né? Que confere o sabor azedo, né? Ao vinagre. E o ácido etanóico, ele tem a mesma forma molecular do metanoato de etila, que é usado para poder sintetizar compostos orgânicos. Então, são substâncias diferentes, né? Porém, eles têm, perdão, são substâncias que têm a mesma, são substâncias diferentes porque têm propriedades, têm comportamentos diferentes, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, a base da isomeria é essa, né? É a questão da mesma fórmula molecular, mas diferente comportamento, né? Em relação às propriedades físicas e químicas de cada substância. Então, vamos começar a nossa aula, né, falando a respeito da isomeria. Então, como eu já adiantei no início, então a isomeria é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a sua forma molecular exatamente igual, mas têm fórmulas estruturais diferentes.
Então, como eu falei para vocês aí, iso significa igual e mero significa partes. Então, seria partes iguais, né? Substância que tem partes iguais. Essas partes iguais, na verdade, é o quê? É a fórmula molecular. Assim, essa questão da isomeria é tão interessante que, por exemplo, para um alcano de fórmula C20H42, existem 366.319 fórmulas estruturais diferentes para uma mesma fórmula molecular, né? Então, é um composto com uma gama bem grande de compostos diferentes. A isomeria, ela se divide em duas partes. A gente vai ter a isomeria plana ou constitucional, que você pode chamar de uns dois jeitos, e a isomeria espacial. Qual é a diferença da isomeria plana para a isomeria espacial? Na isomeria plana, você consegue visualizar, assim, só de olhar você consegue perceber aonde que está a diferença na fórmula estrutural. Então, você desenha a fórmula estrutural, você consegue visualizar aonde que está a diferença entre aqueles compostos. Já na isomeria espacial, mesmo se você fizer a fórmula estrutural, você não vai conseguir enxergar aonde que está a isomeria, onde está a diferença entre os compostos, certo? Mas a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa explicação. Então, nós vamos começar a falar hoje a respeito da isomeria plana ou isomeria constitucional. A isomeria plana, ela se divide em 5 grupos. A gente vai ter isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria e tautomeria. São essas 5 aqui que compõem o grupo da isomeria plana ou constitucional. Na isomeria espacial ou estereoisomeria, como a gente chama, a gente vai ter dois tipos de isomeria. A isomeria geométrica, chamada de cis-trans, ou a isomeria ótica. Hoje nós vamos conhecer apenas os isômeros planos. Na próxima aula, conheceremos os estereoisômeros, certo? Então, falando aqui da isomeria plana ou constitucional, então ela vai ocorrer entre compostos que possuem, como sempre, a mesma fórmula molecular, mas vão ter diferenças pontuais em suas fórmulas estruturais. Isso significa que, se você desenha a fórmula estrutural de dois compostos de mesma fórmula molecular, você vai conseguir visualizar claramente aonde que está a diferença entre eles, certo? Aí nós vamos ter, como eu falei também já, 5 tipos de isomeria, né? Conforme as diferenças que eles apresentam. Aí a gente viu que vai ser isomeria de cadeia, de função, de posição, metameria, que é um tipo de isomeria de posição, e tautomeria, que é um tipo de isomeria de função. A gente vai ver todas elas, uma a uma, devagarinho, para vocês entenderem os conceitos direitinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começando a falar sobre a isomeria plana de cadeia. Aí a gente tem que sempre reforçar. Isômeros têm o quê? Mesma fórmula molecular, mas diferem quanto ao tipo de cadeia carbônica. A gente tem quantos tipos de cadeias carbônicas, basicamente? A cadeia aberta e a cadeia fechada, a cadeia normal ou a cadeia ramificada, certo? Então, se a gente pegar aqui esse primeiro exemplo, que a gente tem o C3H6, então os dois compostos têm a mesma fórmula molecular. A gente observa que o primeiro tem uma cadeia aberta. O que significa ter uma cadeia aberta? É ter as extremidades dos carbonos livres, tá vendo? Então, ela não se fecha, né? Pode ser geralmente é um carbono primário que a gente vai ter aqui. Então, sempre vai ter as extremidades soltas. Essa é uma cadeia aberta. Ou a gente pode ter com a mesma fórmula uma cadeia fechada. Observa que os dois pertencem à mesma função, têm a mesma fórmula, é hidrocarboneto e hidrocarboneto, têm a mesma fórmula molecular, porém formam cadeias diferentes. Isso aqui é um propeno
E isso aqui é um ciclopropano, certo? Cadeia aberta, cadeia fechada. Então, são isômeros de cadeia. No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, uma cadeia normal, ficou o contrário aqui, né? E uma cadeia ramificada. A gente vai inverter isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente não precisar perder a aula. Então, é só a gente trocar aqui, ó. Então, a gente vai ter uma cadeia normal e aqui, desculpa, tá? E uma cadeia ramificada. Acontece, certo? São os frutos da nossa pandemia. Então, voltamos aqui, já corrigi, tá? Então, aqui a gente tem uma cadeia ramificada e aqui a gente tem uma cadeia normal. O que é uma cadeia ramificada e o que é uma cadeia normal? Cadeia normal é aquela que vai ter apenas carbonos primários e carbonos secundários. Observa que não tem nenhum carbono pendurado aqui no meio da cadeia. A cadeia ramificada é aquela que, além dos carbonos primários e secundários, pode ter um carbono terciário, como é esse caso aqui, ou pode ainda ter um carbono quaternário. Então, o que essas cadeias têm em comum? Tem a mesma fórmula, C5H12, né? 5 carbonos, 12 hidrogênios. As duas cadeias são de hidrocarbonetos, são alcanos, na verdade, né? Mas esse primeiro exemplo, a gente tem a ramificação, e no segundo exemplo, a gente não tem ramificação, nossa cadeia é normal, certo? Então, cadeia ramificada, cadeia normal. Então, são os exemplos de isomeria de cadeia que a gente vai ter. Vou comparar uma cadeia aberta com uma cadeia fechada, ou uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, certo? Então, vamos seguir. Vamos falar agora da isomeria plana de posição. Então, como eu venho sempre falando desde o início, os compostos apresentam mesma fórmula molecular, eles vão ter o mesmo tipo de cadeia, agora não podem ser cadeias diferentes, senão seriam isômeros de cadeia, tá? E também pertencem à mesma função, porque senão seriam isômeros de função. Então, nas isomerias que todas desse tipo tem que ser mesma função, mesma cadeia. O que vai diferenciar entre eles aqui é a posição. Pode ser a posição de uma insaturação, pode ser a posição de uma ramificação, ou pode ser a posição de um grupo funcional. Qualquer um desses três aqui vai me mostrar a diferença entre as posições. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente colocou o but-1-eno e o but-2-eno. Vocês podem ver que a fórmula molecular é a mesma, C4H8, então 4 carbonos e 8 hidrogênios. Nesse primeiro exemplo, a ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. E nesse segundo exemplo, a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, você percebe só de olhar pela estrutura aonde está a diferença entre os dois compostos, certo? Então, but-1-eno, but-2-eno. Isomeria de posição em relação à insaturação. Poderia ser uma ligação tripla aqui? Poderia, teríamos a mesma situação. O que iria mudar era só a posição da insaturação. Então, em relação à isomeria de posição, a gente também vai ter em relação à posição da insaturação. Aqui nós temos três exemplos, né, de um composto chamado xileno, e ele tem três posições: a posição orto, a posição meta e a posição para. O que significa a posição orto? Significa que as ramificações, o CH3 aqui, estão no carbono 1 e no carbono 2. Então, essa é a posição orto. Nesse segundo xileno aqui, a gente colocou a ramificação no carbono 1, 2, 3, no carbono 1 e no carbono 3. Então, quando eu tenho a posição 1 e 3 de metil, eu posso chamá-la de posição meta. E nesse terceiro exemplo, eu tenho o CH3 no carbono 1 e no carbono 4. Então, quando está a ramificação no carbono 1 e no carbono 4, a gente pode usar o prefixo
para, indicando que a posição é a posição 1, 4. Então, você percebe aqui que nesses 3 casos, cada um deles tem posições diferentes para as ramificações. Então, a gente chama esse composto de isômeros de posição em relação à ramificação, certo? Porque o que está diferente aqui é a ramificação. A gente tem um terceiro isômero de posição que é em relação ao grupo funcional. Então, nesse caso, que pode ser um OH, pode ser um C-O, pode ser um NH2, a gente pode ter vários tipos de substâncias que estejam indicando a que função se refere o composto. Nesse nosso caso aqui, a gente está usando a hidroxila, que está indicando que a função é álcool. Observa que os dois compostos pertencem à função álcool. Porém, no primeiro exemplo, o OH está no carbono 1. No segundo exemplo, o OH está penduradinho no carbono 2. Então, esse primeiro é o propan 1-ol, esse segundo é o propan 2-ol. Observa que os dois têm a mesma fórmula molecular, os dois têm a mesma função, mas a posição da hidroxila é diferente. Então, eles são isômeros planos de posição em relação ao grupo funcional, certo? Então, o grupo funcional é aquele que dá o indicativo de função, certo? Então, fechamos aqui a isomeria de posição, vimos os 3 casos. Aí, vamos passar agora para a isomeria plana de função. A isomeria de função, como eu falei com vocês, como o próprio nome já indica, ela vai ter mesma fórmula molecular sempre, mas as funções químicas são diferentes. Nesse primeiro exemplo aqui, nós colocamos a função álcool e a função éter. Vocês podem observar que os dois têm a mesma fórmula molecular, C2H6O para o etanol, C2H6O para o metóximetano. Porém, esse composto aqui representa um composto da função álcool e esse segundo composto representa um composto da função éter. Então, embora tenham a mesma fórmula molecular, as funções são diferentes. Então, são isômeros de função. A gente vai observar muito isso em álcool e éter, em aldeído e cetona, em ácido carboxílico e éster. Aqui, por exemplo, achei que tivesse mais um exemplo. Então, aqui a gente fechou, né, a isomeria de função. Então, a gente vai observar em álcool e éter, ácido carboxílico e éster, álcool e fenol também a gente pode ver, e em aldeídos e cetonas, certo? Aí vamos falar de um tipo especial de isomeria de posição que a gente chama de metameria. A metameria nada mais é, como eu falei, que uma isomeria de posição. Porém, quando a gente vai olhar a posição agora, nós não vamos olhar grupo funcional, nós não vamos olhar. Na verdade, é o grupo funcional porque ele fica como heteroátomo, mas não vamos olhar ramificação nem saturação. Nesse caso agora, é a posição de um heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é o átomo que está posicionado entre os átomos de cadeia, do carbono, tá certo? Então, na isomeria metameria, é uma isomeria de posição, mas a gente sempre vai considerar o heteroátomo que está lá no meio da cadeia. A isomeria de posição também são chamadas de isomeria de compensação. Repetindo o que eu falei uma coisinha aqui errada, não é isomeria de cadeia. A metameria é um tipo de isomeria de posição, né? Onde vai diferenciar a posição do heteroátomo na cadeia, tá bom? Lembrando que o heteroátomo é o átomo diferente do átomo de carbono. Essa isomeria também é chamada de isomeria de compensação ou isomeria de posição, metameria. Eu trouxe 2 exemplos para vocês verem. Nesse primeiro caso aqui, olha só, quem é o heteroátomo? Quem é o átomo diferente que está no meio da cadeia? É o oxigênio.
Então, nesse primeiro exemplo aqui, a fórmula é a mesma C4H10O, C4H10O. Observa que o oxigênio está entre o carbono 1 e o carbono 2. Esse é o metoxipropano, é um éter, né? No segundo exemplo, o heteroátomo é o oxigênio, tem que ser, né? Só que ele está agora entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, ele mudou de posição, formou o etoxietano, né? As duas cadeias são abertas, porém, a posição do oxigênio é diferente. Então, é uma isomeria de posição especial que a gente vai chamar de metameria. Eu trouxe um segundo exemplo aqui entre dois ésteres, para vocês verem que é entre o etanoato de etila e o propanoato de metila. Nesse caso, quem que eu vou considerar? Esse oxigêniozinho aqui, ó. Por que que eu não vou considerar a dupla O aqui do ácido? Porque essa dupla O, na verdade, está fora da cadeia. Quem é o heteroátomo é esse oxigêniozinho aqui que está entre os átomos de carbono do éster. Então, observa bem que nesse primeiro caso, o oxigênio está entre o carbono 2 e o carbono 3, formando o etanoato, né, de etila, de fórmula C4H8O2. Nesse segundo exemplo, a gente vai ter o oxigênio agora entre o carbono 3 e o carbono 4, não é isso? Formando o propanoato de metila de fórmula C4H8O2. Então, vocês observam que os dois são da mesma função, os dois têm a mesma fórmula molecular, mas a posição do oxigênio em cada um dos compostos é diferente. Então, a metameria é uma isomeria de posição que vai se referir apenas ao heteroátomo, certo? Então, por isso que é um tipo especial de isomeria de posição. Vamos ver agora um tipo especial de isomeria de função, que é chamado de tautomeria. Tauto significa dois do mesmo, tá? Vocês vão entender já já o que acontece aqui. A tautomeria, ela é um tipo de isomeria plana de função, como eu falei, e os compostos, como sempre, terão a mesma fórmula molecular, mas a gente vai ter agora um enol e um aldeído, ou um enol e uma cetona. Na verdade, existem outros tipos de tautomeria, tá? Geralmente com átomos que tenham muita atividade eletrônica, né? No caso do nitrogênio, por exemplo, também pode acontecer. Mas a gente vai ver aqui exemplos só com aldeído cetona, aldeído enol, que são os mais comuns e são os mais estudados, tá bom? Esse fenômeno chama-se tautomerização. Mas o que significa essa tautomeria? Vamos ver aqui nos exemplos. Então, como eu falei, a tautomeria, ela ocorre entre um aldeído e um enol, ou entre uma cetona e um enol. O composto enol, na verdade, é um composto bastante instável, e grande parte dele acaba se convertendo, conforme o caso, em aldeído ou em cetona. O que ocorre aqui é o seguinte: a ligação dupla, vamos pegar pelo enol para vocês entenderem direitinho. A ligação dupla, ela vai sair aqui, ó, uma das ligações duplas, um dos pares, né? Vai sair só um. Vai sair a ligação dupla e vai migrar para o oxigênio. Quando ela migra para o oxigênio, esse carbono aqui ficou com suas ligações normais, mas esse oxigênio ficou com uma, aqui já tinha, aqui veio duas, e a com o oxigênio 3. E esse carbono ficou faltando uma ligação para ele também, né? Então, o que vai acontecer? Como esse oxigênio está com excesso de ligações, ele vai devolver esse hidrogênio aqui, ó, para esse carbono, de forma que ele também continue com 4 ligações, que é o que aconteceu aqui, tá vendo? A ligação saiu daqui, foi para lá, vocês podem ver que tinha uma dupla, ficou uma simples, e o O perdeu o H que se ligou ao carbono para poder estabilizar. Esse composto, ele existe em equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio aldoenólico, quer dizer, de aldeído para enol. E, na verdade, grande parte desse enol está se convertendo
em aldeído. Eles existem em equilíbrio. Então, se você pegar uma amostra desse propanol aqui, você vai encontrar um pouco de enol aqui dentro. Por quê? Ele vai estar em equilíbrio com esse enol, se convertendo em aldeído e enol ao mesmo tempo, certo? No que a gente chama de equilíbrio aldenólico, sofrendo o fenômeno de tautomerização. No segundo exemplo aqui, a gente tem a cetona em equilíbrio com o enol. Aqui nós temos uma propanona e nós temos um propenol. Então, o que que a gente percebe que aconteceu aqui? Vou pegar pelo enol de novo. Tem uma ligação dupla, a dupla vai sair daqui, tá vendo onde ela veio parar? Vai para cá. Vai sair para aqui, vai se ligar no oxigênio. Quando ela vem para o oxigênio, esse carbono fica com ligações menores, com menos ligações, né? Fica só com 3, e esse hidrogênio fica com excesso de ligações. Vai ficar com essa, a que veio 2, mas a que fez com oxigênio 3. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá, manda esse hidrogênio para compensar a valência do carbono. Aí o carbono passou a ter as suas quatro ligações novamente. Então, de novo, acontece a mesma coisa. Se eu pego uma amostra de propanona e eu faço uma análise, possivelmente eu vou encontrar resquícios de enol, né? Se eu pego esse propenol, eu também vou encontrar partes de propanona presentes lá dentro, porque eles coexistem, né? Em equilíbrio ceto-enólico. Lembrando que o enol é um composto instável e é exatamente por esse fenômeno de tautomerização, né, que ele vai se converter em cetona ou aldeído, conforme for o caso. Como é que eu vou saber se esse enol vai se converter em cetona ou em enol, ou em aldeído? É só você observar. Se a ligação com a hidroxila estiver nos carbonos do meio da cadeia do enol, ele vai se converter em cetona. Se a ligação com a hidroxila estiver na ponta da cadeia do enol, ele vai se converter em aldeído. Então, a única diferença que vai ter é essa. O OH no final da cadeia do enol forma aldeído. O enol do meio, a hidroxila no meio da cadeia do enol vai formar uma cetona, certo? Então, fechamos aqui a nossa explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai ver a respeito da isomeria espacial ou a estereoisomeria. Vocês vão conhecer sobre a isomeria geométrica e a isomeria ótica, né? Hoje a gente viu a isomeria plana, a gente conheceu a isomeria de cadeia, que é aquela onde os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas diferem quanto ao tipo de cadeia. Cadeia normal ou cadeia ramificada, cadeia aberta ou cadeia fechada. A gente também viu sobre a isomeria de posição, onde os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas diferem quanto à posição dos seus compostos, dos seus componentes. Então, pode ser a posição de uma ramificação, uma ramificação CH3, um etil, um metil, qualquer um deles, pode diferir também quanto à posição da insaturação, que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou diferir quanto ao grupo funcional. Pode ser um OH, um NH2, qualquer outro composto que forme a função nossa lá. Aí a gente vai ter um tipo especial de isomeria de posição, que a gente chama de metameria, que é onde vão aparecer as ligações, a posição do heteroátomo, né? Do átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Observamos muito isso nos compostos como éteres, ésteres, aminas, né? Todas elas, amidas, todas elas aparecem, podem diferenciar quanto à posição do heteroátomo. Em relação à isomeria de função, que a gente também viu, que eu posso ter compostos com a mesma forma molecular, mas formando funções diferentes. Por exemplo, eu posso ter um álcool e um aldeído, um álcool e um éter com a mesma fórmula molecular, mas funções diferentes. Uma cetona e um aldeído também.
um éster e um ácido carboxílico. Todos eles podem formar funções diferentes, né? Isômeros de funções diferentes com a mesma fórmula molecular. Um tipo especial de isomeria de função que a gente tem é a tautomeria, que ocorre principalmente, não apenas com eles, mas principalmente com o enol, formando isomeria com acetona ou formando isomeria com um aldeído, né? De acordo com a posição que estiver a hidroxila do meu enol, certinho? E faltou a gente falar da isomeria de. Nós falamos de todas, né? Posição, cadeia, função, metameria ou tautomeria. Então, fechamos aqui a explicação sobre isomeria plana. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.